Olá, você que curte RPG de mesa e está acompanhando as nossas aulas, seja no servidor do Selenos ou através do YouTube. Seja bem-vindo de volta a mais um dos nossos aulões. E na live de hoje, no aulão de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante no RPG de mesa e que muitas das vezes ele é subestimado. Mas antes da gente começar, fica o convite que se você gosta de jogar RPG de mesa e não tem um lugar para jogar, não consegue achar um lugar na internet ou então não consegue encontrar um lugar que você possa jogar com os seus amigos, fica o convite para os nossos servidores. Nosso servidor Selenos é um servidor com foco em literatura e RPG. Se você gosta também de literatura, de fantasia, horror, ficção científica, literatura clássica, você vai gostar de conferir os servidores dos nossos parceiros também, que dão suporte para a gente na divulgação, tá bom? Os links de todos esses servidores estão na descrição. Então vamos lá. Quando eu preparei essa aula, eu preparei ela basicamente para os jogadores que têm uma consciência de erro no RPG muito grande. Geralmente quando a gente joga RPG de mesa, o erro muitas das vezes torna os jogadores excessivamente cautelosos, porque eles têm a sensação de que o erro não somente não vai proporcionar uma diversão, como também pode atrapalhar os outros jogadores da mesa. E é claro que existem muitos estilos, muitas maneiras de jogar RPG de mesa. Não há um certo ou errado. Mas muitas das vezes a gente tem que encarar também que o fracasso no RPG ele não pode ser simplesmente configurado como como eu posso dizer, uma falha na tentativa de alcançar alguma coisa. É muito além disso. Então, na aula de hoje eu vou te ensinar a como lidar com seus fracassos como jogador. E se você é um mestre de RPG, eu vou te ensinar a como tornar os fracassos dos jogadores ainda mais interessantes, ainda mais divertidos, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é qual é o objetivo, certo? Vamos refletir primeiro sobre o valor narrativo do fracasso. O que significa fracassar? Na maior parte das vezes, no RPG de mesa, as ações elas são determinadas pelos jogadores com base em um setting, uma configuração que o mestre passa. Então ele descreve um lugar, ele descreve uma pessoa, ele interpreta alguma coisa que geralmente tem um conflito e para atravessar aquele conflito o jogador tem que ser bem sucedido num dado. Também há a possibilidade de o mestre medir o sucesso de um jogador pela intensidade da situação. Então vamos supor que é o seguinte. Concorda comigo que escalar uma árvore não precisa de dado? Porque olha só, se você pede para o jogador rolar um dado para escalar uma árvore, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Se ele errar, eventualmente ele vai querer escalar a árvore de novo. É isso que vai acontecer. E você só vai prolongar artificialmente a narrativa. Agora vamos supor que ele queira escalar uma árvore e aí você peça para ele rolar um dado para ver se nenhum dos galhos se quebra, porque num desses galhos está escondido alguma coisa. Aí já é diferente. Ou então vamos supor aqui que a dificuldade esteja relacionada à altura. Ou seja, até que para escalar uma árvore, ele não vai ter que rolar nenhum dado. Mas vamos supor que ele queira escalar uma muralha, uma pequena muralha de um reino, por exemplo. Nesse caso, o dado vai determinar o quão longe ele conseguiu chegar. Isso também é uma forma de gamificar o progresso narrativo e você, ao invés de apresentar uma questão, um conflito em que há um sim e um não, ou seja, você consegue e você não consegue, há uma gama maior de possibilidades que permite com que o jogador continue explorando as alternativas até quando for possível. Outra coisa, mostrar como falhar pode ser mais interessante que em vencer. Muitas das vezes no RPG,
o que torna a aventura divertida não é necessariamente o quão épica ela é, e sim o quão dificultosa foi uma determinada ocasião, uma determinada sessão, um determinado episódio. É lógico que a gente não quer brincar aqui de sadomasoquismo, nós não queremos sofrer a rodo e simplesmente passar toda e qualquer sessão lutando pela sobrevivência como se nossa vida estivesse por um fio. Não, a intenção não é essa. Mas é saber que o fracasso, muitas das vezes, ele vai oferecer oportunidades de roleplay, ou seja, oportunidades de interpretação e de cooperatividade que são muito melhores do que quando uma ação é bem sucedida. Porque quando uma ação é bem sucedida por um jogador, geralmente ele não vai depender dos outros jogadores, a não ser que a ação dele esteja diretamente relacionada à ação dos outros jogadores. E se um jogador falhar naquela ação, ainda há a possibilidade do outro, do restante do grupo, agir como suporte. E se o grupo como um todo for bem sucedido, então eles continuam prosseguindo. Então, como a gente torna a falha interessante? Eu sempre gosto de mostrar, né, de demonstrar isso nas minhas sessões, é que a falha, para mim, é um fator crucial no que diz respeito a... Ela pode trazer coisas que são tão... como eu posso dizer? Tão inusitadas do ponto de vista prático, que o jogador constantemente vai ser tirado da zona de conforto. Geralmente, quando um jogador está sendo... E isso é uma máxima de várias narrativas. Quando o personagem específico, seja ele controlado pelo jogador, ou, sei lá, controlado pelo mestre, ele está numa determinada situação em que ele precisa tomar uma decisão rápido, ele vai sofrer como eu posso dizer, essa transformação. Ou seja, ele vai revelar quem ele realmente é e ele vai ter que tomar uma decisão rápida. E muitas das vezes as decisões rápidas não são as decisões ideais. E é com isso que você vai brincar. Por quê? Porque você vai poder explorar dilemas, você vai poder explorar intrigas, você vai poder explorar uma narrativa mais dramática. E é isso que é o objetivo do RPG, não é mesmo? Então, alguns dos exemplos e técnicas para mestres que vocês podem utilizar. Eu gosto muito de apresentar dilemas para os jogadores e os fracassos deles vão ser relacionados tanto ao ponto de vista prático, ou seja, o personagem consegue ou não consegue um determinado objeto. Ou então vai ser relacionado ao ponto de vista emocional. Ou seja, ele perdeu alguém que ele ama muito. Ou ele chegou num ponto em que a falha dele custou muito do ponto de vista emocional, custou a vida de alguém, custou, por exemplo, a honra de uma determinada pessoa, seja a dele mesmo, ou seja de um dos jogadores ou de um dos personagens NPCs com quem ele estava jogando. Então a ideia aqui é que você consiga usar o fracasso para aprofundar o personagem. Não somente para puni-lo, mas sim para fazê-lo refletir sobre as suas decisões. E, consequentemente, ele vai tomar mais cuidado para que ele consiga melhorar as suas decisões. Mas mesmo que ele falhe, isso só vai aumentar o peso dramático. Então eu sempre gosto de atrelar uma coisa à outra. Então vamos lá. Existe uma técnica no RPG muito comum chamada assim, a ilusão do sucesso contínuo. Ou seja, o que ela quer dizer essencialmente? Se tudo dá certo, nada é memorável. Então RPG não é sobre ganhar, é sobre viver a história. Personagens perfeitos, eles tendem a ser rasos, e jogadores tendem a evitar falhas porque isso empobrece a experiência e isso torna a experiência gamificada. Então, olha só, a pergunta aqui é a seguinte: você se lembra mais dos momentos em que venceu ou dos momentos em que quase tudo deu errado? Por que eu faço essa pergunta? Porque, na maior parte das vezes, um jogador ele pode até ganhar do ponto de vista técnico, no sentido de, eu consegui o par de nível, né? Eu consegui melhorar o meu nível, eu consegui um item especial, eu consegui dinheiro, eu consegui, enfim, inúmeras coisas. Mas, quando ele falha, ele reflete sobre si mesmo e muitas das vezes há uma forma de progredir mesmo com fracasso. Você já ouviu falar do Fail Forward? O Fail Forward é uma tática muito interessante usada por mestres de RPG, que é o seguinte: mesmo que o jogador falhe, ele ainda vai conseguir uma oportunidade de avançar na narrativa. Então vamos supor que
existe uma determinada configuração narrativa em que os jogadores precisam encontrar um mapa do tesouro num baú, certo? Então, um dos jogadores, que é um ladino, tem habilidades para mexer com gásuas, ou seja, mexer com lockpicks, né? Ou seja, mexer com cadeados para poder abrir essas fechaduras. E ele falha nessa ação. E aí, você concorda comigo que a minha narrativa, né, a narrativa dependia do jogador encontrar aquele determinado mapa do tesouro dentro do baú, só que ele não conseguiu? O que você pode fazer com o fail forward? A falha, ok, não deu certo. Porém, você vê que o baú ele era produzido por um grupo de anões que trabalham numa taverna próxima e que podem criar uma chave que abre não somente aquele baú, mas outras portas secretas que os jogadores tentaram acessar ao longo de sua jornada pelo castelo. Perceba como aqui o fail forward ele abre possibilidades para a narrativa. O fracasso ele nunca bloqueia o caminho do jogador. Ele vai acrescentar adversidades, mas ele sempre tem a oportunidade de alcançar. E se lá na frente ele falhar de novo, você pode aplicar a mesma técnica, o que é muito bom. Outra coisa interessante é que os fracassos permitem quebrar padrões da narrativa. É muito interessante porque isso é muitas das vezes negligenciado em histórias clichês, que é o simples fato de que às vezes os heróis perdem. E tá tudo bem, e faz parte da narrativa. Então use isso a seu favor na hora de construir as suas aventuras, as suas one-shots. O bom também, que é algo que eu gosto muito de fazer, a ironia também é válida se bem usada. Ou seja, muitas das vezes o dado vai falhar em situações que são críticas. Em que sentido? O fracasso, ele pode gerar duas coisas no jogador, tá? Duas coisas. Primeiro, frustração. Segundo, um tipo de, sei lá, felicidade, certo? Ele sente alegria se ele vence, tá? Essa frustração, ela pode vir do fato de que ele não conseguiu fazer uma coisa, ou então essa frustração pode ser do fato de que, às vezes, o fato de que ele conseguiu fazer uma coisa também se torna um fracasso. Ou seja, pegue as ações dos seus jogadores e defina muito bem até onde vale a pena ser bem sucedido nela. Ou seja, vamos supor que tem um mago terrível usando um grupo de reféns e aí ele tá lançando magias contra uma pessoa do grupo. E essa pessoa do grupo é um mago que decide revidar. Vale a pena você ser bem sucedido nessa ação? Porque acertar o mago também é acertar as outras pessoas. Então uma falha nesse caso daria um contraste dramático para a cena. Então sempre isso que eu gosto de fazer com a ironia, ou seja, às vezes vencer pode ser o sinônimo de perder e às vezes perder pode ser o sinônimo de vencer. Então use isso para quebrar os padrões narrativos da sua mesa e para fazer com que os jogadores sejam mais cautelosos, não no sentido de tentarem se aproveitar mais da narrativa para si mesmos, mas sim para eles conseguirem entender de maneira criativa como resolver determinados conflitos. Ok? Então, vamos falar sobre alguns dos tipos de fracassos que são muito comuns no RPG. Tem um fracasso mecânico, que significa basicamente falhar em testes de perícia, como ataque, resistência, etc. Esse é o fracasso mais pobre, e é aquele fracasso que você quer evitar nas suas aventuras. O fracasso narrativo é aquele que não necessariamente está relacionado ao resultado dos dados, mas sim com as consequências das escolhas de determinado personagem. Ou seja, você se aliou ao vilão, você foi traído ou você decidiu participar de uma traição. Nada disso envolve um dado necessariamente. É puramente narrativo, mas ainda assim representa um fracasso. Existe também o fracasso dramático, quando o personagem falha como pessoa, ou seja, moralmente, emocionalmente. Sempre acrescente dilemas para forçar com que o personagem saia da sua zona de conforto. O jogador gosta de ver o personagem dele sendo posto à prova, porque isso vai determinar com bastante precisão, com bastante seriedade, quem ele realmente é como pessoa. Então vamos lá. A função poética do fracasso. Então, vamos supor aqui. Desde as histórias clássicas, desde as tragédias gregas, romances, storytelling,
O fracasso ele cumpre um papel narrativo porque o que acontece? Se você concorda comigo que uma história em que tudo dá certo é uma história chata, então o fracasso ele tem que ser a tendência natural. Ou seja, quando você cria uma história, para você saber se ela vai ser uma história épica e bem dramática, a primeira coisa que você pode se perguntar é o seguinte: qual é a chance disso dar errado? Se a chance disso dar errado, né, da sua narrativa, do seu plot, gerar um fracasso ou fracassos seguidos, a sua história tem um excelente fator dramático, certo? Então, se você pegar o Senhor dos Anéis, por exemplo, Frodo e a Entenda, junto com a comitiva, de carregar o anel até Mordor para destruí-lo. Olha quantas coisas podem dar errado, olha quantas coisas acontecem. É isso que torna a narrativa tão interessante. Star Wars, por exemplo, você tem a rebelião, você tem a aliança rebelde contra um império gigantesco, poderosíssimo, que tem em posse a própria Estrela da Morte, que é uma espécie de armamento que consegue destruir planetas inteiros. Então olha só quantas coisas podem dar errado e quantas coisas ficam nas mãos de pouquíssimos personagens. Mas é isso que torna essas histórias memoráveis. Então esse conflito ele acaba gerando interesse. As falhas elas criam vulnerabilidade, mas elas também criam identificação. Tanto por parte de quem está assistindo, quanto por parte de quem está lendo, quanto por parte de quem está jogando. E quando você está jogando RPG, os jogadores usam essa ferramenta não somente do ponto de vista mecânico, como também do ponto de vista narrativo. Então, se não há risco, não há falha e, consequentemente, não há tensão. Então, os jogadores não vão se preocupar com seus personagens, eles não vão se preocupar com o que está acontecendo, porque eles simplesmente não vão ter interesse nenhum. Eles não vão ter essa sensação de perigo constante que é tão bom nas histórias, certo? Então vamos lá. Como a maior parte dos sistemas trata o fracasso? Geralmente D&D a gente tem no Dungeons and Dragons, que é o sistema mais famoso de RPG, num dado de 20 lados, o 20 representa o sucesso crítico. Ou seja, o jogador não somente conseguiu aquilo que ele queria, como ele ganha um resultado bônus, seja na narrativa, seja na mecânica. Ou seja, o jogador não somente conseguiu escalar a árvore, como ele controlar frutas que recuperam seus pontos de vida. O jogador não somente conseguiu derrotar um determinado inimigo, como ele também deu o dobro de dano nele. Então, por exemplo, eu lanço uma magia, eu uso uma espada, enfim. E aí também a mesma coisa vale para o fracasso, né? O fracasso total é o seguinte: nesse quesito, o jogador não somente não consegue fazer o que ele queria, então, por exemplo, se o objetivo dele era atingir o alvo, ele não consegue, como também ele sofre um efeito adverso com base nisso. E aí pode variar de pessoa para pessoa. Ele pode ficar, por exemplo, a arma dele pode emperrar, a espada dele pode cair da mão, enfim. Também existe o PBTA, Apocalypse World, que a gente chama de falha que geram complicações interessantes. Ou seja, nesse tipo de sistema, as falhas elas vão gerar complicações para o grupo como um todo. Elas não representam necessariamente aqueles dramas de vida ou morte. Eles só vão acrescentar um a mais na narrativa. E também, Fate, por exemplo, que é um outro sistema muito legal, ele gera pontos de destino. Ou seja, no Fate, você tem esses pontos de destino que podem ser utilizados a seu favor, a favor do grupo, como também a favor dos inimigos, do mestre. Então os sistemas vão variar muito. Por exemplo, no Tormenta, ele segue mais a linha de Dungeons and Dragons, e eu pretendo fazer aulões no futuro para cada um desses sistemas, tá bom? Então vamos nessa. Então qual é o papel do mestre nisso tudo? Bom, aqui o objetivo é o seguinte: transformar falhas em histórias, não em punições. Então, ao invés de dizer, por exemplo, você erra e nada acontece, diga, você erra e algo inesperado acontece. Algumas das técnicas que você pode utilizar também são fracasso com consequência, ou seja, a narrativa continua, mas o personagem sofre um efeito adverso. Fracasso com recompensa, como um drama, uma informação e desenvolvimento, e o fracasso com escolha.
ou seja, o jogador participa ativamente da queda. Então, você pode utilizar isso de diferentes formas, seja como jogador, seja como mestre da mesa, tá bom? Então, vamos lá. O papel dos jogadores. Isso é muito comum, principalmente em jogadores iniciantes, que eles tendem a essa afeição à perfeição. Ou seja, eles vão tentar fazer o personagem mais cabuloso de todos, mais poderoso de todos, mais invencível de todos. Você vai perceber que é uma tendência entre os jogadores mais experientes que eles vão colocando falhas e falhas e falhas e falhas e falhas nos personagens. Então, personagens mais experientes tendem a fazer personagens... jogadores mais experientes tendem a fazer personagens com falhas, assim, a rodo. Porque isso tudo torna a narrativa mais interessante. Abraçar a falha como parte do arco do personagem faz com que você tenha que forçar a cabeça mesmo, forçar a cuca para pensar em situações criativas de como resolver uma determinada situação, um determinado conflito na narrativa. Então, personagens complexos falham e falhar humaniza, também revelando motivações e traumas. E quanto mais realista é isso, mais você consegue entender como funciona o seu personagem, porque você está projetando parte de si mesmo, a parte mais humana, a parte mais dramática de si mesmo. Ou seja, você assume que parte do personagem é também real dentro da sua cabeça. Algumas situações que são muito comuns, tá? De fracassos, né? O bárbaro que rolou um ao tentar intimidar e virou piada do reino. A ladina que falhou em desarmar uma armadilha e desencadeou o clímax da sessão. O paladino que cedeu à tentação e agora enfrenta o dilema ético. Então, essas narrativas, quando você pensa o seguinte, o que elas têm em comum? Elas vão pegar os arquétipos desses personagens e vão transformá-los em ferramentas para poder gerar situações em que, se eles fracassarem, o resultado vai ser desastroso para quem eles são como pessoa. Então o bárbaro, imagina, o bárbaro não um sujeito que tem como objetivo intimidar, qual é a última coisa que ele quer? Que as pessoas riam dele, certo? Mesma coisa para uma ladina, ou para um paladino, por exemplo, que tem essa coisa da honra, da nobreza, da busca pelo bem. Imagina ele ser corrompido pelo mal. Então isso torna as narrativas interessantes e aprenda a utilizar a ficha dos personagens que estão jogando na sua mesa, também para deixá-la mais interessante nesse ponto de vista, tá bom? Então vamos lá. Ferramentas práticas para valorizar o fracasso. Técnica, falha com estilo, ou seja, descrição. Descreva a falha de forma épica ou engraçada. Consequência em camadas. Algo pior acontece, mas também algo interessante. Oportunidade disfarçada. A falha abre uma nova trilha na história. E pergunte o jogador. Você pode deixar a critério dele também definir a própria fala. A própria falha, nesse caso. O que deu errado aqui? Ele mesmo pode definir. É muito interessante porque alguns mestres gostam de deixar a critério do jogador o que poderia ter dado errado na narrativa. Certo? Então vamos lá. Quando é que a falha fica chata? Primeiro, você vai perceber que a sua falha está ficando chata quando ela tem repetição sem consequência, fracassos em fila que não mudam nada, ou seja, o jogador quer subir numa árvore, aí o mestre pede, rola um dado. Primeiro você tem que se perguntar, por que você pediu para ele rolar esse dado? Faz sentido? Não, não faz sentido. Então, aí, por exemplo, ele falhou. Se o outro jogador subir na árvore, ele vai ter que rolar um dado. Se ele falhar, ele vai ter que rolar de novo. Então por quê? Sabe, por que rolar dados nessas ocasiões? Outra coisa que é muito interessante, punições que removam o jogador na narrativa. O que você não quer é que deixar com que os dados, os fracassos do jogador, façam com que ele se afaste da narrativa. Isso é muito comum, que o personagem principalmente, sei lá, o personagem está falhando, aí ele vai preso, aí ele não pode jogar. Ou seja, qual que é a intenção dessa falha? Ela não vai tornar o jogador mais próximo da narrativa, ela vai afastá-lo. Então evite esse tipo de narrativa em que o jogador fica completamente imobilizado, inconsciente, preso numa dimensão diferente, enfim.
Eu adoro fazer isso com os meus jogadores, mas eu sempre foco a narrativa neles. Então, se você vai fazer uma sessão em que os jogadores vão ser presos, torne a sessão inteira dentro da prisão e eles tentando escapar. Pô, dá uma sessão da hora. Agora, não deixe eles incapacitados de jogar só por conta de uma falha determinada. Outra coisa também, situações onde o jogador perde a agência sobre as decisões, ou seja, ele sente que as decisões não estão mais sendo feitas por ele, sim pelo grupo como um todo, isso também gera um desconforto, né? E não é divertido. Então esse tipo de falha você também quer evitar nas suas mesas. Tá, agora aqui eu vou estipular uma atividade prática. Você pode fazer tanto com o seu grupo de RPG, quanto também com as pessoas, com seus amigos, enfim. A atividade prática é a seguinte, ó, a rolagem maldita. Então, cada aluno vai narrar uma falha real que teve em um jogo. Nesse caso, você pode descrever aqui nos comentários as falhas que você já teve num jogo de RPG. E o grupo, ou os outros participantes da aula, os outros usuários do YouTube, né, podem comentar, ajudando a transformar essa falha em uma cena épica. E a reflexão final é como ela ficou mais interessante que o sucesso. Ou seja, o que determina que uma cena fique mais interessante? É realmente o sucesso dela? Não. Se não há luta, se não há labuta, se não há sofrimento, se não há uma tentativa, um esforço mútuo, o sucesso ele não vai representar nada. Portanto, o fracasso é que vai gerar esse contraste. E o fracasso muitas das vezes vai permitir com que você consiga se divertir mais ao longo da narrativa. Tá bom? Então fica esse exercício para casa. E o encerramento é o seguinte, vamos resumir os pontos-chave, tá? Vamos resumir os pontos-chave. Fracassos tornam o RPG mais humano e envolvente. Mestres e jogadores não têm o poder de transformar o erro em ouro. E jogar RPG é viver histórias. E boas histórias são feitas de tropeços. A frase de impacto aqui é a seguinte, heróis que nunca caem não são lembrados. Essa é uma frase muito boa que eu gosto de deixar para qualquer um que for montar uma aventura e que quer convidar amigos para jogar, tenha isso em consideração na hora de você narrar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, a partir de agora, as nossas aulas vão ficar menos frequentes, porque eu vou focar mais na qualidade do que no conteúdo em si. A gente já abordou muitas coisas como jogar RPG do zero, como narrar RPG, como criar combates, como interpretar personagens, como dar voz a personagens, como os fracassos funcionam. Então, a gente já abordou uma série de coisas. Então, a partir de agora, eu vou trazer esse tipo de live somente quando eu sentir que o tema faz sentido, que seja um tema interessante que vai agregar nessa playlist, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo aulão. Fiquem de olho no canal porque em breve a gente vai ter mais conteúdo aqui também. Até mais!